Era exatamente isso que Richard Sterling estava fazendo naquele momento, rindo alto o suficiente para toda a oficina Beverly Hills Motor Works ouvir sua diversão cruel. Você realmente acredita que deixaria alguém como você tocar na minha Portofino de $500.000? As palavras saíram entre gargalhadas descontroladas enquanto ele apontava para Jasmine Catcher, que havia acabado de explicar calmamente o verdadeiro problema com o motor da Ferrari. Os mecânicos trocaram olhares desconfortáveis. Alguns baizaram a cabeça, fingindo organizar ferramentas. Outros pararam completamente o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo degradante. Jasmine permaneceu imóvel, suas mãos calejadas cruzadas sobre o peito, observando o show de arrogância se desenrolar diante dela. Aos 28 anos, ela havia visto essa cena se repetir mais vezes do que gostaria de lembrar. Sr. Sterling. Mike, o gerente da oficina, tentou intervir, sua voz pesada de constrangimento. Talvez devêssemos ouvir o que ela tem a... Mike. Richard o cortou bruscamente, sua voz ecoando pelo ar-condicionado da oficina de luxo. Eu pago $50.000 por ano de manutenção nesta oficina para receber serviço profissional, não para ouvir teorias de alguém que provavelmente aprendeu mecânica assistindo vídeos no YouTube. A risada de Richard tinha uma qualidade particularmente venenosa, o tipo de som que pessoas privilegiadas fazem quando acreditam estar cercadas apenas por aqueles que compartilham seus preconceitos. Ele gesticulou teatralmente, como se estivesse entretendo uma audiência invisível de amigos bilionários. Jasmine respirou fundo, suas narinas se dilatando ligeiramente, o único sinal de que as palavras a afetaram. Não era a primeira vez que sua expertise era questionada com base em sua aparência. Crescendo no bairro de Watts, em Los Angeles, ela havia aprendido cedo que seu conhecimento precisaria ser 10 vezes maior que o de qualquer homem branco para receber metade do reconhecimento. O flashback veio naturalmente. Aos 12 anos, deitada, debaixo do Chaver 69 do seu avô, ouvindo explicar como cada componente do motor funcionava em harmonia. Jasmine, querida, sua voz profunda ecoava entre o metal e o concreto da garagem improvisada. Motores não mentem. Eles não veem cor. Não julgam de onde você veio. Eles respondem apenas à verdadeira competência. Deixe-me adivinhar. Richard continuou sua performance, agora caminhando em círculos ao redor dela como um predador. Você cresceu consertando carros na garagem do seu pai, e agora se considera uma especialista em veículos de alta performance. Sua gargalhada cresceu em intensidade. Alguns de nós realmente investimos em uma educação adequada para lidar com máquinas deste calibre. Os outros clientes na oficina, todos homens brancos de ternos caros, começaram a prestar atenção. Na cena, alguns sorriram discretamente, claramente aprovando o espetáculo. Um sussurrou algo para seu colega, provocando risos abafados. O que Richard não sabia era que Jasmine havia se formado no MIT com diploma em engenharia mecânica, summa cum laude, que ela havia trabalhado 3 anos na equipe de desenvolvimento da McLaren Racing antes de retornar a Los Angeles para cuidar de sua avó doente, que sua oficina móvel, Carter Precision Motors, tinha uma lista de espera de 6 meses e clientes que voavam de outros estados apenas para consultá-la sobre problemas que outros mecânicos não conseguiam resolver. Seu problema não é eletrônico, Jasmine disse suavemente, sua voz cortando o ar como uma lâmina afiada, ignorando completamente as gargalhadas. É um desalinhamento harmônico entre o turbo e o sistema de injeção de combustível. A válvula de controle de pressão está operando fora da frequência ideal. 5 minutos de ajuste, e sua Ferrari funcionará melhor do que quando saiu da fábrica. Richard enxugou lágrimas de tanto rir, aplaudindo lentamente em aplauso sarcástico. Desincronização harmônica? Válvula de controle de pressão. Você acabou de inventar essas palavras? Ele se virou para os técnicos, gesticulando dramaticamente. Vocês estão ouvindo essa poesia mecânica? James, o técnico sênior da oficina, pigarreou constrangido, suas ferramentas tremendo ligeiramente em suas mãos. Na verdade, Sr. Sterling, nós tentamos tudo nos manuais oficiais da Ferrari. Substituímos sensores, recalibramos o computador de bordo 3 vezes, até contatamos a fábrica na Itália. Talvez uma segunda opinião.
Uma segunda opinião de alguém qualificado, James. Não de alguém que instalou uma oficina num trailer estacionado em algum beco esquecido de Watts. Richard pegou as chaves da Ferrari das mãos de Jasmine, fazendo questão de evitar qualquer contato físico, como se ela fosse contagiosa. Voltem ao trabalho. E da próxima vez, filtrem melhor quem vocês deixam entrar. Nem qualquer um deveria ter acesso a um ambiente como este. A oficina foi mergulhada num silêncio constrangedor. O único som era o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio suíço na parede. Todos os presentes podiam sentir a tensão no ar, mas ninguém ousou defender Jasmine ou questionar a atitude de Richard. Jasmine observou Richard caminhar em direção ao Maserati de cortesia, seus passos ecoando como marteladas no concreto polido da oficina. Mas havia algo em seus olhos que os presentes não conseguiam decifrar completamente. Não era resignação. Não era raiva. Era a serenidade peculiar de alguém que conhece segredos que outros um dia descobrirão. Sinto muito por isso, Mike, sussurrou, aproximando-se dela depois que Richard saiu, sua voz carregada de vergonha genuína. Ele pode ser extremamente difícil quando está frustrado. Não conseguimos consertar a Ferrari dele há 3 semanas e não se preocupe com isso. Jasmine respondeu, já caminhando em direção à saída com passos confiantes e medidos. Algumas pessoas precisam aprender da maneira mais difícil. E acredite em mim, essa lição está chegando mais rápido do que ele imagina. Ela parou na porta de vidro e se virou uma última vez, seus olhos percorrendo cada rosto na oficina. Quando vocês não conseguirem resolver o problema dele nas próximas 2 semanas, e quando ele estiver desesperado o suficiente para engolir o orgulho, meu cartão ainda estará no para-brisa da Ferrari dele. Enquanto todos riram dessa previsão aparentemente impossível, ninguém notou o pequeno sorriso que se formou no canto da boca de Jasmine, o tipo de sorriso que só existe naqueles que enfrentaram tempestades muito piores e não apenas sobreviveram, mas emergiram mais fortes. 3 dias haviam se passado desde a humilhação na Beverly Hills Motor Works, e Richard Strolling estava determinado a transformar esse episódio numa anedota divertida para seus círculos sociais. Durante o almoço no exclusivo Polo Lounge, ele entreteve seus colegas empresários com uma versão dramaticamente exagerada dos eventos. Vocês deviam ter visto a cara da garota quando eu disse que não deixaria ela tocar na minha Ferrari. Richard riu, gesticulando teatralmente com seu copo de vinho francês de $1000. Ela apenas ficou lá parada fingindo que sabia algo sobre desbalanceamento harmônico. Podem acreditar? Como se alguém assim pudesse entender qualquer coisa sobre engenharia de precisão italianas. David Tata, CEO de uma empresa de tecnologia, riu com aprovação. Essas pessoas sempre tentam se passar por especialistas. É incrível como acreditam que assistir alguns vídeos no YouTube as qualifica para qualquer coisa. O que Richard não sabia era que Jasmine havia crescido ouvindo exatamente esse tipo de conversa. Aos 16 anos, enquanto trabalhava como estagiária numa oficina de carros de luxo em Newport Beach, ela havia aprendido a se tornar invisível quando homens ricos discutiam negócios ao lado de seus veículos caros. Foi assim que ela havia aprendido sobre fraude fiscal, esquemas de corrupção e negócios sujos que financiavam os estilos de vida ostentosos desses homens. Naquela mesma tarde, Richard recebeu uma ligação desesperada de Mike da Beverly Hills Motor Works. Sr. Sterling, precisamos conversar urgentemente sobre sua Ferrari. Tentamos mais um procedimento esta manhã e, bem, o problema piorou significativamente. O que você quer dizer com piorou? Richard sentiu uma pontada de pânico. Você disse que tinha tudo sob controle. O motor agora está apresentando falhas intermitentes. Às vezes funciona perfeitamente. Outras vezes perde potência completamente. Nosso diagnóstico mais recente sugere que pode ser necessário substituir todo o bloco do motor. Mike hesitou antes de continuar. Estamos falando de uma intervenção de pelo menos $200 mil. Richard sentiu o sangue drainer de seu rosto. 200 mil para consertar um carro que custou 500 mil e está totalmente segurado. A garantia não cobre danos causados por ajustes inadequados feitos por terceiros, Mike explicou constrangido. Tecnicamente, desde que a senhorita Carter tocou no veículo antes dos problemas piorarem, ela nem chegou perto do motor.
Richard explodiu. A mulher só olhou para o carro. Eu sei, senhor, mas legalmente, preciso documentar que houve contato não autorizado. Há protocolo do seguro. Enquanto Richard lutava com a crescente sensação de estar sendo manipulado, Jasmine recebeu uma visitante inesperada em sua oficina. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com um leve sotaque italiano, chegou numa McLaren P1 impecável. Você é Jasmine Carter? A mulher perguntou, sua voz carregada de curiosidade genuína. Meu nome é Isabela Romano. Sou diretora de engenharia da Ferrari para a Costa Oeste. Ouvi uma história interessante sobre você na conferência de engenheiros automotivos semana passada. Jasmine ergueu uma sobrancelha, curiosa. Que tipo de história? Um colega mencionou que você diagnosticou um problema de ressonância harmônica numa Portofino apenas ouvindo o motor. Isso é extremamente incomum. Isabela examinou a oficina simples, mas impecavelmente organizada de Jasmine. Onde você estudou engenharia automotiva? MIT, engenharia mecânica. Depois trabalhei por 3 anos com a McLaren Racing em suas instalações em Woking, Inglaterra. Jasmine observou a surpresa genuína no rosto de Isabela. Voltei para Los Angeles quando minha avó ficou doente. Isabela assentiu, processando lentamente a informação. McLaren Racing. Você trabalhou no desenvolvimento da nova geração de motores híbridos. Desenvolvi o sistema de sincronização entre o motor elétrico e o motor de combustão no P1. Também trabalhei na otimização acústica, para reduzir vibração harmônica em alta performance. Jasmine cruzou os braços, claramente interessada na direção que a conversa estava tomando. Por que pergunta? Porque o problema que você descreveu na Portofino é exatamente o que nossa equipe em Moanello vem tentando resolver há 6 meses. É um defeito conhecido, mas extremamente difícil de diagnosticar sem equipamento especializado. Isabela fez uma pausa significativa. E você identificou apenas ouvindo? Richard, enquanto isso, estava descobrindo que sua humilhação pública de Jasmine havia se espalhado mais longe do que imaginara. Um vídeo gravado discretamente por um dos técnicos da oficina estava circulando em grupos de WhatsApp de funcionários e inevitavelmente chegou às redes sociais. Homem rico humilha mecânica negra e depois implora por ajuda era a legenda que acompanhava o vídeo no Twitter. Em poucas horas, tinha 15.000 visualizações e comentários raivosos de pessoas compartilhando suas próprias experiências com preconceito e discriminação. Jennifer, a assistente de Richard, ligou nervosa. Senhor Sterling, talvez devêssemos contratar uma empresa de gerenciamento de crise. Seu nome está sendo mencionado negativamente em várias plataformas. É só a internet. Jennifer. Vai passar em alguns dias, Richard respondeu. Mas sua voz traía sua crescente preocupação. Sua empresa de tecnologia dependia muito de sua imagem pública, e contratos governamentais eram especialmente sensíveis a controvérsias sobre discriminação. De volta à oficina de Jasmine, Isabela fez uma proposta inesperada. Gostaria que você desse uma olhada em alguns casos problemáticos que temos. Não oficialmente, é claro, mas como consultora externa ou consultora. Jasmine sorriu ligeiramente. E qual seria minha qualificação oficial para isso? Resultados, Isabela respondeu simplesmente. Na Ferrari, nos importamos com quem pode resolver problemas que outros não conseguem. Seu histórico e experiência falam por si naquela noite, enquanto Jasmine examinava os arquivos técnicos que Isabela havia deixado, ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era James, o técnico sênior da Beverly Hills Motor Works. Jasmine, aqui é o James da oficina, onde você esteve semana passada. Escute, eu não deveria estar ligando para você, mas o problema com a Ferrari do Sterling piorou muito, e acho que você estava certa sobre o diagnóstico. Continue, Jasmine disse calmamente e tentamos tudo. Literalmente tudo. Substituímos peças, recalibramos sistemas, até trouxemos um especialista da fábrica. Nada funciona. E agora? James hesitou. Agora estamos sugerindo substituir o motor inteiro, porque não sabemos mais o que fazer. Jasmine ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o Sterling, como está reagindo? Ele está desesperado.
A companhia de seguros está questionando a garantia por causa de ... BM, por causa da sua visita. E tem toda essa coisa na internet agora. James suspirou. Jasmine, eu sei que vocês dois começaram com o pé esquerdo, mas você realmente acha que pode consertar? James, Jasmine disse suavemente, eu sempre soube que podia consertar. Essa nunca foi a questão. Cada nova complicação apenas fortalecia algo dentro dela que seus opressores não conseguiam ver. Uma determinação silenciosa alimentada pela própria injustiça que buscavam impor. Jasmine começou a perceber que o universo estava conspirando para lhe dar a oportunidade perfeita de demonstrar que competência não tem cor, classe social ou gênero, e que aqueles que subestimam outros baseados em preconceito estão, na verdade, construindo sua própria queda. Enquanto Richard Sterling lutava com a crescente crise de reputação e a Ferrari defeituosa, Jasmine estava executando algo que nenhum deles poderia ter imaginado. A ligação de James havia plantado uma semente, mas o que brotaria seria muito maior que um simples concerto. Na manhã seguinte, Isabella Romano retornou à oficina de Jasmine com 3 engenheiros da Ferrari, todos italianos, todos céticos, sobre encontrar soluções vindas de uma simples oficina em Los Angeles. Jasmine, estes são Marco, Giuseppe e Francesca. Eles vieram especialmente da Itália para entender melhor seu método de diagnóstico. Senhora Carter, Marco começou com um sotaque carregado. Isabella nos contou sobre sua intuição com motores. Na Ferrari, confiamos em décadas de tradição e tecnologia de ponta. Como você explica o diagnóstico de problemas sem nossos equipamentos especializados? Jasmine sorriu e conduziu o grupo até uma bancada, onde havia completamente desmontado um motor V8. Todo motor tem uma assinatura acústica única. Quando há uma falha de ignição, as frequências harmônicas mudam de maneiras específicas e previsíveis. Ela colocou um estetoscópio em diferentes partes do motor. Escutem. Giuseppe franziu a testa. Não escuto nada em comum. Exatamente. Porque vocês foram treinados para confiar em máquinas. Eu fui treinada para escutar o que as máquinas sentem. Jasmine fez um ajuste quase imperceptível em uma peça. Agora escutem novamente. A mudança no som era sutil, mas inegável. Os 3 engenheiros se entreolharam, claramente impressionados. Francesca foi a primeira a falar. Isso é extraordinário. Você consegue isolar frequências específicas apenas pelo ouvido. Posso fazer mais que isso? Jasmine respondeu, seus olhos brilhando com confiança tranquila. Posso prever quando o motor vai falhar com semanas de antecedência. Enquanto isso, Richard estava descobrindo que seus problemas se multiplicavam exponencialmente. O vídeo de sua humilhação pública havia alcançado 300.000 visualizações, e comentários raivosos inundavam as contas de mídia social de sua empresa. Ainda pior, 3 grandes clientes corporativos haviam cancelado contratos, citando valores incompatíveis como razão. Sr. Sterling, Jennifer, sua assistente, entrou no escritório com uma pilha de papéis. A Ferrari ainda não está funcionando, e agora recebemos um aviso da companhia de seguros. Eles estão considerando negar a cobertura por modificação, não autorizada por terceiros. Que modificação? Richard explodiu. A mulher nem sequer tocou no carro. Tecnicamente, senhor, ela teve acesso ao veículo, e há um vídeo mostrando o senhor rejeitando seus serviços de uma forma que poderia ser interpretada como discriminatória. Jennifer hesitou. Os advogados da seguradora sugerem que isso pode ter criado responsabilidade legal. Richard se deixou cair pesadamente em sua cadeira de couro italiana. Em uma semana, havia passado de seu bem-sucedido a alvo de críticas públicas, com uma Ferrari quebrada e potenciais problemas legais se acumulando na oficina de Jasmine. Isabella fez uma proposta que mudaria tudo. Jasmine, após observar seu trabalho, tenho autorização do Conselho da Ferrari para fazer uma oferta oficial. Queremos que você se torne nossa consultora técnica exclusiva para a Costa Oeste e isso é inesperado. Jasmine respondeu, processando as implicações. A mais, também queremos licenciar seu método de diagnóstico acústico. Nossa equipe de engenharia está convencida de que sua abordagem poderia revolucionar nossa manutenção preventiva.
Isabela fez uma pausa significativa. Estamos falando de um contrato de 5 anos, no valor de 2 milhões de dólares. Com royalties sobre cada implementação da tecnologia, Marco acrescentou. Senhora, na Itália dizemos, il genio non ha confini. O gênio não conhece fronteiras. Você provou isso hoje. Jasmine sentiu uma onda de emoção, mas manteve sua compostura profissional. Aceito a oferta sob uma condição, qual é? Isabela perguntou. Quero começar com um caso específico, um portofino que tem nos dado problemas há algumas semanas. Digamos que será meu teste prático. Isabela sorriu. Você quer dizer, a Ferrari do Sr. Story? Exatamente. Os olhos de Jasmine brilharam com uma determinação que Isabela reconheceu. Era o mesmo olhar que ela via nos rostos dos melhores pilotos de Fórmula 1 momentos antes de uma ultrapassagem impossível naquela tarde. Jasmine recebeu uma ligação desesperada. Era Mike da Beverly Hills Motor Works. Jasmine, sei que não. Temos o direito de pedir isso depois do que aconteceu, mas estamos completamente perdidos. O motor da Ferrari está falhando de maneiras que nunca vimos antes. James disse que você mencionou que poderia consertá-lo em 5 minutos. E o Sr. Sterling, ele autorizou essa ligação. Bem, ele não sabe que estou ligando. Mas Jasmine, se não consertarmos isso logo, vamos ter que admitir publicamente que não conseguimos consertar o carro. Nossa reputação. Mike, Jasmine o interrompeu gentilmente. Diga ao Sec Sterling que vocês receberam uma indicação especial da Ferrari Corporation. Não mencione meu nome inicialmente. Apenas digam que uma consultora técnica certificada pela própria Ferrari quer examinar o veículo. Você faria isso depois de como ele a tratou? Mike, isso não é sobre ele. É sobre provar um ponto muito maior. Depois de desligar, Jasmine ligou para Isabela. Preciso de um favor. Amanhã, quando eu for a Beverly Hills Motor Works, gostaria que você me acompanhasse oficialmente como representante da Ferrari. Claro, mas posso perguntar por quê? Porque algumas lições sobre respeito e competência precisam ser ensinadas da maneira correta. E às vezes a melhor vingança é simplesmente ser excelente no que você faz. Na manhã seguinte, Whitwood recebeu uma ligação de Mike com uma mistura de alívio e desespero. Sr. Sterling, temos boas notícias. A Ferrari Corporation enviou uma consultora técnica para examinar seu portofino. Ela tem credenciais impecáveis e está acompanhada por uma representante oficial da empresa. Finalmente, Whitworth exclamou. Quando posso ir até lá? Elas estarão lá em 1 hora. A consultora me assegurou que pode diagnosticar e resolver o problema no mesmo dia. Whitworth encerrou a ligação sentindo-se aliviado pela primeira vez em semanas. Talvez sua sorte finalmente estivesse mudando. O que ele não sabia era que do outro lado da cidade, Jasmine estava vestindo seu uniforme mais impecável, carregando sua maleta de ferramentas de precisão e se preparando para uma demonstração que redefiniria completamente os conceitos de competência, respeito e julgamento precipitado para todos os presentes. Justo quando todos acreditavam estar testemunhando mais uma tentativa desesperada de resolver um problema impossível, algo extraordinário começou a tomar forma, não apenas no motor defeituoso, mas principalmente na dinâmica de poder que estava prestes a ser completamente invertida, provando que às vezes o universo conspira para criar oportunidades perfeitas de justiça para aqueles que foram injustamente julgados. Whitworth Sterling chegou a Beverly Hills Motor Works com confiança renovada, ajustando a gravata enquanto caminhava pelo estacionamento. Finalmente, profissionais de verdade resolveriam seu problema. Ele nem se deu ao trabalho de verificar as mídias sociais naquela manhã, completamente alheio ao fato de que o vídeo de sua humilhação havia ultrapassado 500 mil de visualizações. Onde está a consultora da Ferrari? Ele perguntou ao Mike, que evitou seu olhar direto. Ela está examinando seu veículo na área VIP, Mike respondeu nervosamente, acompanhada por uma representante oficial da empresa. Whitworth se dirigiu para os fundos da oficina, onde sua Ferrari estava cercada por equipamentos de diagnóstico sofisticados. 2 figuras femininas estavam debruçadas sobre o motor aberto, uma em um elegante terno de negócios, claramente italiana pelos gestos expressivos, e a outra em um uniforme de técnica impecável. Desculpem o atraso, Whitworth anunciou sua chegada.
Sou Richard Sterling, proprietário da Jasmine. Se virou lentamente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Olá novamente, Sr. Sterling. O sangue de Richard instantaneamente virou gelo. Seu rosto passou por uma série de confusão, reconhecimento, choque e, finalmente, raiva desesperada puras. O quê? Como? O que essa pessoa está fazendo aqui? Isabela Romano se aproximou com a elegância natural de alguém acostumado a comandar situações tensas. Sr. Sterling, permita-me apresentar Jasmine Carter, nossa nova consultora técnica exclusiva para a Costa Oeste, graduada pelo MIT, ex-engenheira da McLaren Racing e agora parte da equipe oficial da Ferrari Corporation. Isso é impossível. Richard explodiu, suas mãos tremendo visivelmente. Vocês não podem estar falando sério. Muito sério, Isabela continuou, imperturbável. A Sata Carter acabou de assinar um contrato de $2 milhões conosco. Seus métodos revolucionários de diagnóstico serão implementados em todas as nossas oficinas mundiais. Richard se virou para Mike, desesperado. Mike, me diga que isso é algum tipo de piada de mau gosto. Sr. Sterling, Mike engoliu em seco. A Ferrari Corporation confirma todas as credenciais dela e, bem, ela identificou o problema em menos de 10 minutos. Desincronização harmônica entre o turbo e o sistema de injeção, Jasmine disse calmamente, limpando as mãos com uma toalha. Exatamente como diagnostiquei da primeira vez. O reparo levou 15 minutos. Richard sentiu suas pernas bambearem. Não pode ser. Teste o carro, Isabela sugeriu, entregando-lhe as chaves. Com mãos trêmulas, Richard ligou a Ferrari. O som vindo do motor era perfeito. Não apenas consertado, mas melhor do que quando o carro havia saído da concessionária. Cada rotação era harmoniosa, cada aceleração suave como seda. Como? Foi tudo o que ele conseguiu sussurrar. Competência, Jasmine respondeu simplesmente. Algo que, como você mesmo disse, pessoas como eu não deveriam ter. Naquele momento, o celular de Richard começou a tocar incessantemente. Jennifer, sua assistente, estava ligando em pânico. Sr. Sterling, onde o senhor está? A situação explodiu. O vídeo tem mais de 800 mil visualizações e a imprensa está ligando sem parar. Que imprensa? Richard perguntou, mas já sabia a resposta. Isabela pegou seu tablet e mostrou a ele a tela. CNN, TechCrunch, Forbes, Wall Street Journal. Todos queriam entrevistar sua nova consultora sobre como ela resolveu em minutos um problema que técnicos certificados não conseguiram resolver em semanas. Richard leu as manchetes com horror crescente. Ferrari contrata mecânica negra humilhada por racista, gênio não tem cor. A história de Jasmine Carter, executivo perde milhões após vídeo discriminatório viralizar. Meus contratos, ele murmurou, rolando freneticamente por seu telefone. 3 empresas já cancelaram parcerias esta manhã, Isabela comentou casualmente. Aparentemente, discriminação não é compatível com valores corporativos modernos. James, o técnico sênior, se aproximou constrangido. Sec Sterling, eu queria me desculpar. Jasmine estava certo o tempo todo e nós. Bem, deveríamos ter escutado. Escutado? Richard explodiu, perdendo completamente a compostura. Vocês arruinaram minha vida por causa dessa. Termine a frase, Jasmine disse suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade que fez todos na oficina pararem o que estavam fazendo. Termine e mostre a essas câmeras quem você realmente é. Richard olhou ao redor e percebeu que várias pessoas estavam filmando discretamente. Funcionários da oficina, clientes curiosos. Até Isabela tinha seu celular estrategicamente posicionado. As ações da Sterling Tech caíram 22% apenas esta manhã. Jasmine continuou, consultando seu próprio telefone. Aparentemente, investidores não gostam de seus que se tornam símbolos de discriminação corporativa. Richard se sentou pesadamente em uma cadeira próxima, a realidade o atingindo como uma avalanche. Em uma semana, havia passado de executivo respeitado a párea social. Sua Ferrari estava funcionando perfeitamente, mas sua vida estava completamente destruída. Por quê? Ele perguntou, sua voz quebrando. Por que vocês estão fazendo isso comigo?
Jasmine parou de organizar suas ferramentas e o olhou diretamente. Eu não fiz nada com você, Sr. Sterling. Você fez isso consigo mesmo no momento em que decidiu que meu valor como pessoa dependia da cor da minha pele ou do endereço da minha oficina. Isabela acrescentou. A Ferrari tem uma política de tolerância zero para discriminação. Estamos considerando banir permanentemente clientes que demonstram comportamento incompatível com nossos valores. Banir? Richard piscou várias vezes, processando as implicações. Não mais Ferraris, Maseratis ou Alfa Romeos para você, Isabela confirmou. E compartilharemos essa informação com outras marcas de luxo em nosso consórcio. O telefone de Richard tocou novamente. Desta vez era seu conselho de administração. Com mãos trêmulas, ele atendeu e colocou no viva-voz sem perceber. Richard, uma reunião de emergência foi convocada. Precisamos discutir sua posição na empresa. Imediatamente. A situação é insustentável. Jasmine fechou sua maleta de ferramentas e caminhou em direção à saída. Sr. Sterling, obrigada por me dar a oportunidade de provar que competência não tem cor, gênero ou CIP. Sua Ferrari está funcionando perfeitamente agora. Algo que eu poderia ter feito em 5 minutos se você tivesse me tratado como um ser humano desde o início. Richard a observou sair cercada por engenheiros italianos que a tratavam com o respeito e admiração que ele havia negado a ela. Do lado de fora, uma van da CNN estava estacionada, esperando para entrevistar a mulher que havia se tornado um símbolo de resistência contra o preconceito corporativo. Enquanto as luzes das câmeras piscavam e o mundo descobria a verdadeira história por trás da humilhação viral, uma pergunta ecoava no ar como uma sirene de ambulância. É possível reconstruir uma reputação depois que sua verdadeira natureza foi exposta a milhões de pessoas? Ou algumas pontes, uma vez queimadas pelo fogo do preconceito, são impossíveis de reconstruir? 6 meses depois, Jasmine Cattell recebeu o prêmio de inovadora do ano da Ferrari Corporation, seu método revolucionário sendo implementado globalmente. O contrato de $2 milhões havia se tornado 5 milhões, com royalties que a fizeram milionária antes dos 30 anos. Richard Sterling estava limpando mesas em um restaurante à beira da estrada. Demitido, falido, abandonado por seus amigos da elite, ele havia perdido tudo. Sua mansão, seus carros, sua empresa, que agora levava os nomes de seus novos sócios. A Ferrari, que ele havia se recusado a deixar Jasmine tocar, estava sendo usada pela própria empresa italiana para demonstrar a técnica dela mundialmente. Competência não tem cor, Jasmine disse em sua palestra na Conferência Mundial de Engenharia. Quando alguém tenta menosprezá-lo baseado em preconceito, lembre-se de que eles estão revelando suas próprias limitações, não as suas. Richard, durante uma pausa no trabalho, assistiu ao vídeo em um celular emprestado. Cada palavra era um lembrete doloroso de como sua arrogância havia lhe custado 50 milhões em ações e o respeito de toda a indústria. A melhor vingança não foi destruir aqueles que a machucaram, mas construir algo tão extraordinário que eles se tornaram completamente irrelevantes. Se esta história de superação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o verdadeiro talento sempre vence o preconceito.